Tem muita gente aqui no chat já perguntando assim, mas o Fortaleza não pediu essa prorrogação, não é porque está punido, né, no transfer ban, e aí não pode comprar jogador, tal. E o Félix fez uma pesquisa muito legal, que é sobre as exceções do transfer ban. Tá? Você está punido por 2 janelas, não pode registrar jogadores. Mas tem 3 exceções que se aplicam nesse caso, mesmo com a punição da FIFA. Hoje a punição está valendo. A gente sabe que o Fortaleza recursou, né, pediu o efeito suspensivo, mas a preço de hoje a punição está valendo. Quais são as 3 exceções? Primeiro, o retorno de um atleta que foi cedido por empréstimo. Né? Então vamos supor, Fortaleza emprestou o Bruno Melo para o Goiás. Tá? Quando acabar o empréstimo do Bruno Melo para o Goiás, o Fortaleza pode registrar o jogador. Ele pode voltar do empréstimo sem nenhum problema. Então, esse é um caso. Segundo caso, a extensão de empréstimo vigente. Tá? Vamos supor, o Caio Alexandre. A gente sabe que o Fortaleza quer comprar o jogador e tal, mas se o Fortaleza quiser renovar o empréstimo do Caio Alexandre, ele pode. Ele pode fazer isso. Ou do próprio Pikachu. Vamos supor comprar que o japonês... Calma, vou chegar. Eu falei que são 3 exceções, tá? Essa é a segunda. Você pode renovar o empréstimo. E aí vem o terceiro caso. Tá? O terceiro caso que tem a ver com esse assunto aqui diretamente, que é o quê? Transformar o vínculo provisório, né, o vínculo temporário, no caso, o empréstimo, em vínculo definitivo. Tá? Então, você pode efetivar, transformar o contrato de empréstimo em contrato definitivo. Isso acontece tanto para o Pikachu como para o Caio Alexandre, que também é emprestado. Então, o Fortaleza poderia fazer isso. Ainda tem um quarto ponto, que esse não tem tanto a ver, que é profissionalizar um atleta que já estava vinculado ao clube antes da aplicação da sanção. Ou seja, um cara que está na categoria de base e você quiser profissionalizá-lo, você pode também fazer o registro desse atleta. Então, são 4 exceções aí para a turma que está achando que tem a ver com essa situação da FIFA. Não tem, tá? Mas isso aqui é muito... E esse ponto que você falou é muito importante, inclusive, 37, vou dizer aqui, anota aí, Juvenal, 34 minutos, mais ou menos. Isso aqui é corte, viu? Isso aqui é um corte bacana, porque é informação exclusiva. Eu não vi esse canto nenhum. Então, primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre as exceções do transfer ban. Se nós estamos punidos e se a punição for concretizada, nós temos essas saídas aqui. Vou dar um exemplo. Eu ouvi hoje na rádio que se por acaso o Fortaleza quisesse trazer o Gustavo Coutinho de volta para compensar a punição do Lucero, o Fortaleza não poderia porque ele está no transfer ban. Não, ele não pode porque a janela está fechada. Exato. E não pode retornar o jogador. Mas pelo transfer ban não seria um impedimento, né? Então, um ótimo ponto que você trouxe aqui. Falando do Pikachu, assim, é importante a gente contar e entender os contextos, né? Pikachu foi peça fundamental em 21, em uma formação inédita, né? E aí eu faço de muita tranquilidade. Eu pedi pro Pikachu ir embora aqui, em live, né? Não sei se vocês lembram. Porque o Pikachu, ele chegou, ele nem era lateral direita, ele nem era ponta direita, ele nem era homem de meio campo, e era um jogador que era reserva. O Pikachu era reserva aqui na mão do Anderson Moreira. Tinha feito um gol contra o... Mora no time, quem fez o gol? Lá do Sul. Ipiranga. Fez um gol de falta contra o Ipiranga na Copa do Brasil. Não era nem estreia, não. Era o jogo da Copa do Brasil. Eliminou o Caxias, gol do David. Pegou o Ipiranga, no finalzinho o Pikachu fez gol de falta. Só tinha feito isso até aí. Tinha sido expulso, tinha cometido pênalti. Era um jogador que não estava funcionando. Um jogador caro, não estava funcionando. O Voivoda chegou, armou um esquema. Tanto é que o jogo contra o Atlético Mineiro, aquele jogo que nós viramos, né? 2 gols do Pikachu, foi o último jogo que ele foi reserva. Porque naquele jogo ele entrou no segundo tempo. Quem começou jogando pela ala direita foi o... Mano do menino, Daniel... Mas minha memória tá horrível. Daniel Guedes, isso.
No intervalo, o Pikachu entrou, quebrou um paradigma, né? Voivoda mexer no intervalo, né? Olha só, né? Voivoda mexeu no intervalo lá, entrou o Pikachu, e o Pikachu fez os 2 gols da virada. E a partir daí, o Pikachu se torna um protagonista daquele time, daquele fantástico 3-5-2 ali, com Tinga, Benevenuto, Tite, Pikachu, Raivinha, Ederson, Jussa ou Felipe, Crispim, Matheus Vargas, David e Robigol. Esse era o time base do Fortaleza naquela temporada 22, 21. Né? Aí tinha o Ayrton Paulista, às vezes, tinha o craque chileno. Como é o nome do cara? O craque chileno. Que memória horrível a minha hoje, cara. O Ângelo Henriques, tinha o De Piet, chegou o Lucas Lima, teve variações, mas o time base era esse. E o Pikachu era protagonista, porque o Pikachu fazia gol, dava assistência, fazia gol tudo que era jeito. Quando o time vira para 22, o Pikachu manteve esse protagonismo em cima dele. Tanto que eu tava vendo esses dias aqueles vídeos do YouTube que fala assim, né? Todos os gols de 22, né? O primeiro gol do Pikachu, MR, foi contra o Náutico. Lembra que ele fez 2 gols contra o Náutico? Ali foi o primeiro gol dele. E ali não era o primeiro gol. Demorou, né? Para ele fazer o primeiro gol. E ele foi embora em julho, sendo o artilheiro do ano. E eu acho que ainda foi o artilheiro do ano. Indo embora em julho, né? Fez gol em Copa do Nordeste, fez gol em Libertadores, fez gol na Série A, fez gol na Copa do Brasil, fez gol no Campeonato Cearense, foi responsável, foi protagonista, né? Fez gol. Eu acho que o Moisés passou, não? Eu não sei. Fez gol de título da Copa do Nordeste, fez gol do título cearense, porque ele fez 2 gols na final contra o Calcaia. Isso. Fez gol na vaga contra o Colo-Colo, né? E na Série A, os poucos pontos que tínhamos era gol dele. Então, assim, era o grande protagonista daquele time que foi desmanchando ali e ele resolve ir embora para o Japão. O Fortaleza vendeu ele por 4 milhões e 300 mil. Eu não acho justo, né? Nem vi ninguém falando isso, mas nem acho justo se falar assim, como é que pode? O Fortaleza vendeu por 4 milhões e 300 e está comprando por 6. Em um ano, o futebol é outro. Em um ano, em apenas um ano, a relação dinheiro, futebol e Brasil é diferente. É completamente diferente, porque os clubes aqui nunca tiveram tanto dinheiro. Só um exemplo para a galera entender, o Ceará acabou de pagar 4 milhões no Saúl Mineiro. Pagou 6 milhões e 600 no Barleta. Né? E assim, tá isso. Hoje o negócio tá inflacionado. É outro esquema. Os clubes estão com muito dinheiro, porque assinaram com a Liga, e entrou um dinheiro diferente, entrou um dinheiro inédito aí. Então a relação clube-dinheiro é muito diferente. Se é diferente do ano passado, imagine para anos anteriores. Imagine para 2019, né? O Fortaleza em 2020, agora, 2020, não tem agora, pô. O Fortaleza comprou o David por 5 milhões e foi, assim, uma hecatombe. Né? Meu Deus. Como o Fortaleza conseguiu comprar um cara por 5 milhões? Vai quebrar. Lembra que vai falir, é o novo esporte, porque tá fazendo loucuras e tal. E 3 anos depois, nós compramos o Machuca por 14, foi? Não sei se foi isso que nós compramos. Nem sei o valor, mas por aí, né? E 3 anos depois, o 5 do David... a gente está dando em zagueiro, que demos no Benevenuto quando compramos do Botafogo. Né? Então é um outro patamar de compra e também de venda.